Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sexta-feira, estamos no nosso quinto dia de leitura bíblica. Hoje estou aqui num cenário um pouco diferente, como não estou dentro das minhas dependências. Hoje não vai rolar o versículo aqui do lado, mas os irmãos poderão acompanhar essa leitura abrindo as suas Bíblias ou acessando através do celular também. Nós vamos continuar a leitura do livro de Jó e hoje nós vamos ler dos capítulos 14 a 20, continuando então a história de Jó. Mas antes de partir para a leitura, eu gostaria de orar. Vamos buscar a presença de Deus. Amado Deus, Pai Santo, Sua palavra é bendita, é pura e nós rogamos ao Senhor que na leitura que vamos fazer hoje, o Senhor nos abençoe, Pai, que também traga ao nosso coração a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa a sua igreja através da leitura bíblica de hoje. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos então para a leitura. Jó, capítulo 14. Abra ou acesse a sua Bíblia para acompanhar. Nossa leitura é na versão da Almeida século 21 das Escrituras, e você pode acompanhar. Jó fala da brevidade e fragilidade da vida humana. O homem nascido da mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce murcha, como a sombra, é fugaz e não permanece. É para esse homem que voltas os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem tirará a pureza do que é impuro? Ninguém. Tu lhe estabeleceste limites, além deles não poderá passar, pois seus dias estão determinados e os seus meses foram contados por ti. Portanto, desvia dele o teu rosto para que ele descanse e como o assalariado se alegre na sua vida. Pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, o homem entrega o espírito e então onde se encontra? Como as águas de um lago se evaporam e um rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Não acordará, nem será despertado de seu sono até que não haja mais céu. Ah, se tu me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira passe, se me determinasses um tempo e te lembrasses de mim. Quando o homem morre, por acaso voltará a viver? Eu esperarei todos os dias da minha luta, até que eu seja libertado. Tu me chamarás e eu te responderei, pois ansiarás pela obra de tuas mãos. Então contarás os meus passos, mas não ficarás vigiando o meu pecado. A minha transgressão estará selada num saco e ocultarás a minha maldade. Mas, na verdade, assim como a montanha desmorona e se desfaz, e a rocha sai do lugar, assim como as águas desgastam as pedras e as enchentes arrastam o solo, tu acabas com a esperança do homem. Prevaleces contra ele para sempre, e ele se vai. Mudas o seu semblante e o despedes. Seus filhos recebem honras sem que ele saiba. São humilhados sem que ele perceba. Apenas sente as dores do próprio corpo e por si mesmo lamenta. Capítulo 15. Elifaz acusa Jó de presunção. Então Elifaz, o temanita, respondeu: por acaso o sábio responderá com conhecimento inútil? Encherá seu estômago com vento quente, levantando argumentos que não servem para nada ou com palavras vazias? Na verdade,
Tu destróis a reverência e impedes a meditação diante de Deus, pois a maldade ensina a tua boca e escolhes a linguagem dos astutos. A tua própria boca te condena e não eu. São os teus lábios que testemunham contra ti. Por acaso tu és o primeiro homem a nascer? Foste criado antes dos montes? Ou ouviste o conselho secreto de Deus e reservas a sabedoria só para ti? Que sabes tu que não saibamos? Que entendes que nós não possamos entender? Os de cabeça branca e os idosos, mais idosos do que teu pai, estão a nosso favor. Estás fazendo pouco caso das consolações de Deus ou da palavra que te trata com bondade? Por que te deixas levar pelo coração e por que os teus olhos brilham desse modo que enche teu espírito de revolta contra Deus e deixa sair da tua boca palavras como essas? Que é o homem para ser puro e o que nasce da mulher para ser justificado? Deus não confia nos seus santos, nem o céu é puro aos seus olhos, quanto menos o homem, desprezível e corrupto, que bebe a maldade como quem bebe água. Ele afirma o sofrimento do ímpio. Escuta-me e eu te mostrarei. Eu te contarei o que tenho observado, o que os sábios têm anunciado e que seus pais não ocultaram. A quem foi dada a terra? Somente a eles, não havendo passado entre eles estrangeiro algum. O ímpio vive em angústia todos os dias, assim como o opressor por todos os anos que lhes estão reservados. Sons apavorantes estão sempre nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Ele não crê que sairá das trevas, mas sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de alimento e diz: onde está? Ele bem sabe que o dia das trevas está próximo. A angústia e a tribulação o amedrontam e dominam como um rei preparado para a guerra, pois estendeu a mão contra Deus e foi arrogante para com o Todo-Poderoso. Afrontou a Deus com teimosia, com um escudo resistente. Por isso, cobriu o rosto de gordura e criou banha na cintura, e habitou em cidades desertas, em casas nas quais ninguém deveria morar, que estavam prestes a transformar-se em montes de ruínas. Ele não enriquecerá, nem o seu patrimônio haverá de subsistir, nem as suas propriedades se estenderão pela terra. Também não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus ramos e desaparecerá o sopro da boca de Deus. Não confie em coisas vãs, enganando-se a si mesmo, pois a sua recompensa também será vã. Esta recompensa virá antes do tempo, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas ainda verdes, como faz com uma videira, e deixará cair a sua flor como se fosse uma oliveira. Pois a companhia dos ímpios não traz proveito algum, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Eles concedem a maldade, e dão à luz a iniquidade, e o seu coração prepara enganos. Capítulo 16, Jó acusa seus amigos de falta de compaixão. Então Jó respondeu: já ouvi muitas coisas como essas, todos vós sois consoladores lastimáveis. Não terão fim essas palavras vazias? O que é que vos provoca para assim responderdes? Eu também poderia falar assim se estivesseis em meu lugar. Contra vós eu poderia amontoar palavras e menear a cabeça. Poderia dar-vos força só com a boca e poderia aliviar a vossa dor com a consolação dos meus lábios. Ainda que eu fale, a minha dor não cessa. E se me calar, qual será o meu alívio? Mas agora, ó Deus, tu me deixaste exausto, destruíste a minha família inteira. Tu me fizeste definhar, o que é uma testemunha contra mim. A minha magreza se levanta contra mim e também contra mim depõe o meu rosto. Na sua ira ele me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes para mim. O meu adversário aguça os olhos contra mim. Os homens abrem a boca contra mim, ferem-me no rosto com desprezo e contra mim se unem.
Deus me entrega ao ímpio e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu estava tranquilo, mas ele me quebrou. Agarrou-me pelo pescoço e despedaçou. Colocou-me como alvo e os seus flecheiros me cercam. Atravessa meus rins e não me poupa, derrama no chão a minha bilis. Fere-me com um golpe atrás do outro, ataca-me como um guerreiro. Costurei um pano de saco sobre a minha pele e lancei a minha honra no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e há sombras escuras sobre as minhas pálpebras, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não encubras o meu sangue e não haja lugar em que o meu clamor seja abafado. Agora mesmo, lá no céu, está a minha testemunha e lá nas alturas está o meu fiador. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele defenda o direito do homem diante de Deus como se faz um favor do seu próximo. Pois passados poucos anos, seguirei o caminho de onde não voltarei. Capítulo 17. O meu espírito está quebrantado, os meus dias estão se acabando, a sepultura me aguarda. De fato, estou cercado por zombadores e os meus olhos observam a provocação que deles vem. Dá-me um penhor e ser o meu fiador para contigo mesmo, quem mais me estenderia a mão? Pois encobriste o entendimento ao coração deles, por isso não os exaltarás. Os olhos dos filhos de quem entrega os amigos visando lucro desfalecerão. Mas fizeste de mim um provérbio para os povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Meus olhos se escureceram de agonia e todos os meus membros são como uma sombra. Quem é correto fica perplexo diante disso, e quem é inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo prossegue no seu caminho e o que tem mãos puras vai se fortalecendo. Mas vós todos, vinde mais uma vez, não achareis sábio algum entre vós. Os meus dias passaram, os planos e aspirações do meu coração fracassaram. Os ímpios trocam a noite pelo dia, dizem que a luz se aproxima das trevas. Se eu olhar para o Sheol como o meu lar, se fizer a minha cama nas trevas, se eu clamar à cova, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá vê-la? Por acaso ela descerá comigo até as trancas do Sheol? Descansaremos juntos no pó? Capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando continuarás falando? Pensa bem e então falaremos. Por que somos tratados como gado, como tolos diante dos vossos olhos? Ó tu que te destróis na tua ira, por acaso a terra será abandonada por tua causa? Será a rocha removida do seu lugar? Bildade descreve a sina dos ímpios. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. Na sua tenda a luz se escurecerá e a lâmpada que está sobre ele se apagará. Seus passos firmes se reduzirão e o seu próprio conselho destruirá, pois por seus próprios pés ele pisa nas armadilhas e é lançado na rede. A armadilha o apanha pelo calcanhar e ele fica preso pelo laço, cuja corda está escondida na terra e há uma armadilha no caminho. Terrores o apavoram de todos os lados, perseguem-lhe os passos de perto. Ele se enfraquece por causa da fome e a destruição o aguarda ao lado. Os membros da sua pele são devorados. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Arrancado da tenda em que confiava, ele é levado ao rei dos terrores. Na sua tenda habita o que não lhe pertence, espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam suas raízes e por cima são cortados seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e nas praças não terá nome. Ele é lançado da luz para as trevas e expulso do mundo.
Não tem filho nem neto entre o seu povo, e nenhum descendente seu lhe restará nas moradas. Diante de sua sina, os homens do Ocidente pasmam e os do Oriente ficam sobressaltados de horror. Em verdade, essas são as moradas do ímpio, e esse é o lugar daquele que não conhece a Deus. Capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação dos seus amigos. Então Jó respondeu: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Já me humilhastes 10 vezes. Não vos envergonhais de me maltratar? Embora na verdade eu tenha errado, o meu erro permanece. Se vós de fato vos quereis orgulhar contra mim e me incriminar na minha humilhação, sabei então que foi Deus quem transformou ou quem transtornou a minha causa, cercando-me com a sua rede. Eu clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Ele fechou o meu caminho com muros e já não posso passar. Escureceu as minhas veredas. Privou-me da minha honra e tirou minha coroa da cabeça. Quebrou-me de todos os lados, tanto que estou prestes a morrer. Arrancou a minha esperança como quem arranca uma árvore. Acende a sua ira contra mim e considera-me como um adversário. Juntas suas tropas avançam, levantam um cerco contra mim e se acampam ao redor da minha tenda. Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Os meus parentes se afastam, e os meus conhecidos se esquecem de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro, sou como um estranho aos seus olhos. Chamo o meu servo e ele não me responde, minha boca tem que lhe suplicar. O meu hálito é intolerável para minha mulher, sou repugnante para os filhos de minha mãe. Até os pequeninos me desprezam. Quando chego, fazem comentários a meu respeito. Todos os meus amigos chegados me rejeitam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se colaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Tende compaixão de mim, meus amigos. Tende compaixão de mim, pois a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como o próprio Deus e não vos fartais da minha carne? Ah, antes as minhas palavras fossem escritas. Ah, antes fossem gravadas num livro. Quisera eu, elas fossem para sempre esculpidas na rocha, com pena de ferro, com chumbo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois destruído o meu corpo, então fora da carne verei Deus. Eu verei ao meu lado e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes, como haveremos de persegui-lo, já que a causa deste mal nele está? Temei a espada, pois a ira traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Zofar descreve o sofrimento dos ímpios. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: os meus pensamentos me fazem responder e por isso me apresso. Estou ouvindo a tua repreensão que me insulta, mas o meu entendimento me compele a responder. Não sabes que desde a antiguidade, desde que Adão foi posto sobre a terra, o triunfo dos maus é breve e a alegria dos ímpios é apenas momentânea? Mesmo que a sua exaltação suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, ainda assim ele perecerá para sempre, como o seu próprio esterco. E os que o viam perguntarão: onde ele está? Passará como um sonho e já não será achado. Ele se dissipará como uma visão da noite. Os olhos que o viam já não o verão, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos procurarão o favor dos pobres e suas mãos lhes restituirão os lucros ilícitos. Seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas esse vigor repousará com ele no pó.
Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da língua, mesmo que não o queira largar, mas pelo contrário o retenha na boca, a sua comida se transforma no ventre, dentro dele se transforma em veneno de cobra. Ele engoliu riquezas, mas as vomitará. Deus as fará sair do ventre. Sugará veneno de cobra e a língua de uma víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel de manteiga. Restituirá aquilo que adquiriu com trabalho e não desfrutará dele. Não se alegrará com os bens que acumulou. Pois oprimiu e desamparou os pobres. Roubou a casa que não edificou. Não refreou a sua cobiça. Por isso não salvará nada daquilo em que tem prazer. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso a sua prosperidade não durará. Apesar de sua grande fartura, ficará angustiado. Toda a força do sofrimento virá sobre ele. Mesmo quando ele estiver enchendo o ventre, Deus enviará sobre ele a sua fúria, que fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que ele fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Ele arranca do seu corpo a flecha que sai resplandecente de fel. Terrores vêm sobre ele. Todas as trevas estão reservadas para os seus tesouros. Um fogo não assoprado consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus revelarão a sua maldade e a terra se levantará contra ele. Os rendimentos da sua casa se irão no dia da ira de Deus. Todos se derramarão. Essa é a porção que Deus dá ao ímpio, a herança que Deus lhe reserva. Aqui, meus irmãos, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Peço aos irmãos desculpas pelo horário em que esse vídeo está sendo postado. O dia hoje foi corrido para gravar, mas antes tarde do que mais tarde, né? E nós estamos felizes por ler a palavra de Deus, podermos compartilhar juntos, né, meus irmãos, esse momento tão precioso. Permaneçam firmes. Sábado é dia de descanso, domingo é dia de encontro na igreja e segunda, se Deus quiser, nós retornamos com a leitura, continuando no livro de Jó. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor, o Deus bendito, é a nossa esperança, assim como foi a esperança de Jó. Jó sabia que o Redentor viria e que se levantaria sobre a terra e garantiria a presença de Jó diante do Senhor. Essa esperança se cumpriu. Cristo veio e agora sabemos, ó Deus, que um dia, de fato, estaremos diante do Senhor por causa de Jesus. Te agradecemos por isso, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que têm lido a palavra, que têm buscado nela o entendimento e a edificação. Abençoa cada um, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira voltamos com a nossa leitura. Até lá.